Então, você que trouxe sua Bíblia, eu sei que os irmãos acabaram de se assentar, mas se você pudesse colocar em pé, só mais uma vez, em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler Mateus capítulo 8. Nós vamos ler toda a sessão maior, mas depois eu vou me concentrar só nos primeiros versos. Então, eu vou pedir para você prestar bastante atenção nesses versos de 1 a 4, mas eu vou ler de 1 a 17, tá bom? Depois vai fazer sentido, eu vou explicar por que eu vou ler de 1 a 17, mas a gente vai se concentrar no sermão dessa noite apenas nos versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. E então Jesus lhe disse: Olha, não contes isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhe sirva de testemunho. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e a meu servo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. E assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ele se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e curou as nossas doenças. Amém? Os irmãos podem se assentar. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, para que os irmãos possam ir acompanhando. Nós começamos o Evangelho de Mateus, onde Mateus ele nos apresentou o rei. Então, Mateus dedicou os primeiros 4 capítulos a nos falar sobre quem é esse rei salvador, esse rei prometido, chamado Jesus. Depois, Mateus nos apresentou o ensino desse rei. E para isso ele dedicou o capítulo 5, 6 e 7, tratando sobre os princípios do reino, falando sobre nós, sobre as características dos cidadãos do reino. Agora, Mateus começa uma nova sessão no seu evangelho. E nessa sessão, a partir do capítulo 8 até o final do capítulo 9, Mateus vai listar 10 milagres de Jesus. Então veja, a partir agora do 8, depois que ele apresentou o ensino de Jesus, ele então começa a falar sobre o poder de Jesus. Então Jesus não é apenas alguém que fala com autoridade, mas Jesus é alguém que exterioriza essa autoridade por meio de sinais e prodígios. Então ele vai se dedicar a fazer uma lista, de 10 milagres aqui que começam a partir do capítulo 8. Esses 10 milagres de Jesus, a gente precisa entender que eles estão separados, eles estão, vamos dizer assim, unidos, com um propósito. Eles não foram organizados de qualquer jeito, eles não foram organizados de qualquer maneira. Mateus ele vai listando esses milagres e até mesmo na ordem desses milagres ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Então, desde já, eu queria convidar você que não deixasse de vir nos próximos domingos à noite, porque a gente vai trabalhar os demais milagres dessa sessão.
E aí, para você poder chegar lá no final e entender por que esses milagres estão nessa ordem. Marcos e Lucas também relatam muitos desses milagres, só que em ordem diferente e muitas vezes numa perspectiva diferente. Jesus uniu esses milagres e a gente pode, talvez, uma tentativa, né, de entrar aqui na cabeça do autor, separar esses milagres em 3 categorias diferentes. Então eu dividi esses 10 milagres em 3 categorias. Preste bem atenção. Esses 10 milagres. A primeira categoria seria a graça para os rejeitados. E por isso que eu fiz questão de ler do 1 até o 17. Porque aqui nós temos 3 milagres em sequência e 3 milagres oferecidos a pessoas que eram tidas como rejeitados naquela sociedade da época. Um leproso, um centurião romano e uma mulher, a sogra de Pedro. Então aqui nós vemos Jesus oferecendo graça aos rejeitados. Depois, a partir do verso 23, nós vemos Jesus oferecendo paz aos atribulados. E isso vai do 8:23 até o 9:17. Ainda outros milagres de Jesus, do 9:18 ao 38, quando ele então oferece restauração para os devastados. A gente vai ver cada uma dessas sessões maiores. A gente vai, à medida que a gente for fazendo as exposições, eu quero dedicar com os irmãos alguns domingos em cada um desses conjuntos, vamos dizer assim, de milagres. É como se a gente tivesse pego desses 10 e colocados eles, os iguais, né, ou os semelhantes, vamos dizer assim, os semelhantes em uma mesma cesta. Aí pegamos uma outra cesta, que seria a paz para os atribulados, e então coletamos esses milagres nessa mesma cesta, e depois uma terceira cesta, onde a gente vai juntar os milagres que oferecem restauração para os devastados. Em cada um desses cenários, Jesus então demonstra o seu poder e a sua compaixão pelos pecadores. E isso é a coisa mais admirável nessa passagem, não só porque Mateus se dedica a mostrar para mim e para você o tamanho do poder que tem o nosso Rei, o nosso Salvador prometido, mas como também a sua grande compaixão por nós. Bom, como eu já disse, cada um desses milagres tem um objetivo de demonstrar esse poder e essa compaixão acerca da mensagem salvadora de Cristo e acerca de quem é esse Messias que devia vir. Nessa sessão que a gente começa hoje, que serão pelo menos 2 mensagens, né? Vou dedicar uma apenas a esse homem leproso. Ela vai do 1 até o 17, onde nós poderíamos definir assim a grande ideia. A grande ideia dessa passagem que a gente acabou de ler seria a seguinte: Cristo é poderoso para curar e cheio de compaixão para oferecer graça aos rejeitados. Então assim a gente poderia fazer um resumo do que esse texto que a gente leu quer dizer. O que essa passagem quer dizer, pastor? Porque a gente leu sobre um leproso, leu sobre um centurião, depois leu sobre Jesus curando a sogra de Pedro. Qual é a mensagem que está sendo transmitida? E eu queria já começar esse sermão apresentando para você um resumo dessa mensagem. E o resumo seria esse: Cristo é poderoso para curar e cheio de compaixão para oferecer graça aos rejeitados. Se você sair daqui com isso em mente, eu já vou ficar muito feliz, porque eu vou ter atingido o meu objetivo aqui nessa noite. Demonstrar isso aqui à luz dessa palavra, o quanto esse nosso Cristo Salvador é cheio de poder, mas também cheio de compaixão para oferecer graça aos rejeitados. A primeira demonstração, Cristo faz 3 demonstrações. Mateus relata 3 demonstrações, né? Como eu já disse aqui, na cura do leproso, na cura do servo do centurião e depois na cura da sogra de Pedro. A gente vai se dedicar apenas a essa primeira demonstração desse poder e dessa compaixão. A primeira demonstração está aí na cura desse homem leproso. Vamos ver novamente o texto? Diz assim, olha, se você tiver com sua Bíblia aí aberta, acompanha, por favor. Versos 1 e 2 diz assim: Quando Jesus desceu do monte, aonde ele havia, né, pregado, manifestado o seu ensino, diz o verso 2, então veio um leproso, e ajoelhando-se disse, Senhor, se quiseres,
podes purificar-me. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu quero dividir o raciocínio nessa passagem em 3 momentos aqui. O primeiro momento é um homem que não podia fazer nada por si mesmo. Esse verso 2 é o retrato de um homem que não podia fazer nada por si mesmo. Nada. A lepra era considerada uma doença incurável naquela época. Então, havia todo um ritual, todo um procedimento que foi escrito pela lei de Moisés para que se avaliasse o tamanho, o estágio, né, a profundidade da doença e uma série de recomendações a serem tidas quando uma pessoa se encontrava leprosa. A gente vai ver isso aqui ao longo dessa exposição. Quero mergulhar só nessa primeira história aqui desse evangelho. E veja como ele vai colocar, olha, esse homem leproso, ele vem até Jesus. Mas se esse homem tem uma doença incurável, por que ele vem até Jesus? Bom, ele vem até Jesus porque de alguma maneira ele acredita que Cristo possa purificar ele. Diz que ele se ajoelha e diz, se quiseres, pode purificar-me. Pode purificar-me. A lepra sujeitava a pessoa, naquele momento, a uma condição terrível de isolamento e de sofrimento. A pessoa não podia ficar perto dos seus parentes, ela tinha que ficar isolada. Ela não podia entrar no templo, então ela não podia participar dos cultos públicos. Ela ia ficar ali doente, permanecer isolada para que não contaminasse ninguém. Era como se aquele indivíduo, a partir do momento em que o sacerdote declarou que aquela doença, né, porque tinha um tempo ali para poder considerar se era uma doença de pele ou se era a lepra, né? Porque naquela época, praticamente toda doença de pele eles colocavam como lepra até que se provasse que de fato era lepra. Então, tinha aquele momento, a partir do momento que o sacerdote dissesse assim, ó, é lepra mesmo, era como uma sentença de morte. Você consegue imaginar isso? A pessoa recebeu uma notícia, a pessoa foi ao médico, vamos dizer assim, né, trazendo para uma comparação mais próxima de nós, a pessoa foi ao médico, chegou lá no médico, o médico fez um exame e falou assim, olha, você vai morrer. Agora não é uma questão mais se você morre ou não, é uma questão de tempo, quando você vai morrer. É isso. É isso que ele está dizendo. Que um homem nessa condição se aproxima de Jesus pedindo por cura. Porque a partir do momento em que o sacerdote declarasse que aquele homem tinha lepra, ele deveria ser isolado da comunidade, da família, dos cultos públicos, pelo perigo dessa contaminação. Também ele deveria gritar impuro, como uma espécie de cuidado. Quando alguém se aproximasse dele, ele deveria gritar impuro, impuro, para que a pessoa não chegasse nem perto dele. Imagina o sofrimento dessa pessoa. Todas as vezes que alguém se aproximasse, esse homem leproso deveria se isolar, ficar apenas no leprosário e avisar quem chegasse perto do perigo da contaminação. Pelo resto da sua vida, ele permaneceria junto a outras pessoas, apenas com lepra também, né, vivendo ali naquele leprosário, e cada dia vendo seu corpo apodrecer. Porque o fato de perder a sensibilidade iria fazendo com que ele se machucasse, e por não ter sensibilidade, ele não perceberia os danos sofridos. Então, a pessoa com lepra, ela ia apodrecendo em vida. Você consegue imaginar essa situação por um instante? O relato de Lucas vai dizer que esse homem tinha o corpo coberto por lepra quando se apresenta a Jesus. Um corpo coberto por lepra. Isso está lá em Lucas capítulo 5, versos de 12 a 14. Lucas estava querendo mostrar ali o quanto já estava avançado o estágio desse homem. E interessante, irmãos, porque, como eu disse, a partir do momento que o sacerdote declarava esse homem tem lepra, era como se declarasse a sua morte, uma sentença de morte. E a partir do momento que ele continuasse vivendo com aquela doença, seu corpo ia apodrecendo, ia se deteriorando. E a Bíblia vai fazer uma tipificação, uma comparação ou uma ilustração da lepra com o pecado. Em diversos momentos na Escritura, a lepra é tida como uma ilustração do pecado.
Isso aparece em vários momentos de rebeldia, né? Quando Deus então pune um pecado de rebeldia ou um pecado que fosse tomado por algum personagem da Bíblia. Então Deus vai lá e sentencia aquela pessoa com a lepra. E por essa razão, muitas vezes os profetas falaram da doença como uma representação do próprio pecado e do dano que o pecado causa no homem. A doença era vista como um sinal do castigo divino. Uma pessoa leprosa iria sendo deformada pela doença e esse corpo ia apodrecendo, e assim também para os profetas, isso era um sinal do que o pecado faz com o homem. O pecado contamina o homem, o torna insensível, o isola, o separa da sua comunhão com Deus, e dia após dia vai corroendo esse homem até no final chegar à morte. Então veja como a própria doença já era percebida pelos profetas, pelos homens de Deus, como uma representação do que o pecado faz. Talvez não seja à toa que Jesus, diferente dos outros evangelistas, decide contar essa história antes de contar as outras. Eu acredito que isso seja de propósito. Porque o mesmo pode ser dito pelo pecado. O mesmo que é dito sobre a doença pode ser dito pelo pecado. Não se tratava de algo superficial, mas profundo. O sacerdote precisava ver que as manchas eram profundas. Espalhava-se por todo o corpo, gerando essa insensibilidade, separando a pessoa do convívio, isolando o indivíduo, seja fisicamente, socialmente e da vida religiosa, deformando a vítima na medida em que a doença ia avançando, para no final chegar até a sua morte. Mas o que o texto diz é que esse homem se ajoelha diante de Jesus. Primeira coisa que a gente precisa observar nessa atitude desse homem. Ele chega até Jesus e se ajoelha e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Tem 3 coisas aqui na palavra desse homem: humildade, para se ajoelhar e reconhecer o senhorio de Jesus; a confiança, se quiseres, você pode purificar-me. Então ele acredita que de alguma forma Jesus possa purificá-lo. E a humildade, se quiseres, mas se você não quiser, eu vou me submeter à sua vontade. Mas se quiseres, Senhor, você pode purificar-me. Aquele homem nada podia fazer por si mesmo, mas não hesitou em ir até Jesus, crendo que Cristo podia fazê-lo. Ainda que a doença tivesse lhe sentenciado à morte, de alguma maneira ele cria que Cristo pudesse lhe trazer de volta a vida. É isso que a gente está vendo nesse verso 2. Por isso, parece um relato tão pequeno, mas é um relato tão profundo, irmão, porque pensa, aquele homem havia recebido uma sentença de morte. Você tem lepra. Então agora é só uma questão de quando você vai morrer. Mas dia após dia você vai vai sendo prejudicado pela doença até vir a óbito. Mas esse homem que tem essa sentença humana de que ele vai morrer, vai até Cristo e de alguma forma ele acredita que Cristo pode reverter essa sentença. Isso é maravilhoso na atitude dele. Ele acredita de alguma maneira. Note que a dúvida desse homem não é sobre o poder de Jesus. Isso é muito interessante a gente pensar. Veja só aí no verso 2. Ajoelhando-se, ele disse o quê? Se quiseres, o quê? Podes purificar-me. Você acha que ele tem dúvida de que Jesus possa? Não, ele está dizendo, podes. Podes. A dúvida dele está onde? Se quiseres. É seu desejo, mestre. É seu coração. Olha, você pode purificar-me, mas se quiseres, assim, seu coração teria compaixão de alguém numa situação como a minha? É aqui que está o ponto da dúvida dele. Perceba só. Ele crê que Jesus tenha poder, mas será que há compaixão nesse Senhor? Eu creio que ele pode, mas será que ele se importaria com alguém como eu? Será que Jesus olharia
para alguém numa situação tão miserável como a minha? Será que seu coração se inclinaria para um homem como eu, impuro, podre, tomado pela doença, isolado do convívio? Será que de alguma forma ele olharia para mim e teria por mim misericórdia? Irmãos, eu vou até antecipar um negócio aqui que eu não devia fazer só no final do sermão, mas vamos pensar aqui. Essa não é também muitas vezes a nossa dúvida? As crises do nosso coração. A gente não duvida que Deus possa fazer algo por nós. Não duvidamos que Deus tenha todo o poder para realizar coisas extraordinárias, não é assim? Se eu perguntar para você, ei, Cristo pode realizar milagres? Você vai dizer, claro que pode. Se eu te perguntar, olha, Cristo pode realizar sinais? Você vai dizer, claro, pode. Mas se eu perguntar, bom, mas e essa causa que para você é impossível? Você acredita que Cristo possa fazer algo por essa causa aí que está no teu coração? E que para você é uma causa impossível? E que no teu coração talvez não haja em Deus a compaixão de se mover na direção dessa causa em especial? Porque afinal de contas você também é um leproso, ou não? Um pecador. Por que um Deus santo, 3 vezes santo, se importaria com alguém impuro como eu e como você? Por que Deus, por que Cristo olharia para mim e para você? Por que Ele faria algo a nosso respeito? Não há em nós nada que a gente possa oferecer para pagar a Ele qualquer ato de bondade que Ele decidisse ter conosco. Não há o que barganhar nessa relação, não há nada em mim e em você que pudéssemos trocar pelo favor imerecido de Deus. Então eu e você estamos como esse homem, totalmente cobertos por lepra, impuro, diante de um Deus que é santo, 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 toda a terra cheia da sua glória. E nós nos aproximamos diante dele e a única atitude possível é nos ajoelharmos diante da sua majestade, da sua grandeza, da sua soberania e dizer, Senhor, tudo é possível ao Senhor. Se quiseres, tu podes, Senhor. Tu podes restaurar minha condição caída. Tu pode purificar minha vida impura do pecado. Tu pode torná-la mais alva do que a neve, do que a branca lã. Tu podes me curar, tu podes restaurar, tu podes me avivar. Tu podes, Senhor. Mas existiria no Senhor compaixão a meu respeito? Existiria compaixão no Senhor a nosso respeito? Deus se importaria com você, pobre, cego, miserável e nu? Essa é a dúvida dele e é também a minha e a tua. Em diversos momentos, quando a crise nos toma de assalto, e pensamos, será que Deus se importa conosco? Será que Deus olharia para nós? Agora diz o relato de Marcos, capítulo 1, no verso 41, que Jesus é movido por compaixão. Cristo não é apenas movido pelo seu poder, mas também movido pela sua compaixão. Sua eterna misericórdia. Com essa atitude, aquele homem reconheceu 2 verdades quando ele se prostrou ali diante de Cristo e falou essas palavras. A primeira, nada podemos fazer por nós mesmos. Isso está claro. Isso está claro para aquele homem e deve estar claro para mim e para você também. Eu e você nada podemos fazer por nós mesmos. Você não pode se salvar. Você não tem poder em você mesmo para se salvar. Mas a segunda verdade que aquele homem declara com essa atitude é que Cristo tem poder para nos restaurar. Então, se por um lado, eu e você não podemos fazer nada por nós, por outro lado, Cristo tem todo o poder para nos restaurar da nossa condição. Ele tem todo o poder. Por isso, ele se porta diante de Jesus e veja, ele se prostra, ele não exige nada, ele não determina nada, como dizem por aí, né? Eu determino a cura sobre a minha vida, eu tomo posse da cura sobre a minha vida, eu declaro a cura sobre a minha vida, é isso que esse homem faz? Não. Ele se ajoelha, ele reconhece a sua miséria
existencial e apenas se submete. Se está tudo de acordo agora com a tua vontade. Se você quiser, Jesus. Se você quiser. No verso 3, Jesus então se apresenta como um rei poderoso e compassivo para aquele homem. Veja o verso 3, diz assim: Jesus estendeu a mão e o tocou. Ele estende a mão e o toca. E declara uma palavra dizendo: quero ser purificado. E no mesmo instante, ele foi purificado da lepra. A resposta, veja essas palavras, ele toca e declara uma palavra: quero ser purificado. A resposta à indagação que aquele homem tinha no seu coração, se Jesus teria ou não compaixão do seu estado, a resposta que Jesus dá é inequívoca. Não deixa nenhuma dúvida. Jesus, veja só, irmãos, preste atenção aqui, ó. Quando aquele homem fala assim: se tu quiseres, a fé dele vem até o poder de Jesus. Jesus, até aqui eu consigo ir. Até aqui eu acredito que você pode. Mas eu não consigo ir daqui para lá. Eu não consigo ir além disso. Eu consigo acreditar que o Senhor pode. Mas será que o Senhor se importaria comigo? Essa é a dúvida dele. Aí Jesus está dando uma resposta não só à sua doença. Jesus está dando uma resposta ao seu coração. Veja só, a lei dizia que ninguém pode tocar o leproso. Porque quando alguém toca o leproso, esse alguém também ficaria impuro. Só que quando Jesus quebra o protocolo de saúde, né? O protocolo de saúde, ele quebra esse protocolo e toca no leproso, ele está tocando para que não reste dúvida nenhuma naquele homem. Eu quero e eu me importo com você. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele quebra esse protocolo e toca naquele homem, ele está dizendo: olha, até existe uma proibição, mas ainda assim eu vou fazer, porque eu estou movido de compaixão por você, porque eu me importo. Imagina a cena, irmão, aquele homem tomado de lepra, ajoelhado diante de Jesus, Jesus olhando para ele, Jesus carregado de compaixão por ele, Jesus tocando no seu ombro, olhando dentro dos olhos dele e dizendo: eu quero que você seja limpo. Eu quero que você seja limpo. Eu vou repetir, abra os seus ouvidos. Jesus dizendo: eu quero que você seja limpo. É Cristo tocando não apenas naquele homem, mas em mim e em você, movido de compaixão pela minha vida e pela tua, ainda que nós sejamos pecadores, miseráveis, impuros, mas ele dizendo: eu quero, meu filho, minha filha, que você seja limpa. Eu quero que você seja purificado. Ao tocá-lo, Cristo não contraiu a doença. O medo de tocar era porque a pessoa que tocasse podia ficar também doente. Mas ao invés disso, Cristo transmite a ele saúde. Porque o troque de Cristo contraria o que o pecado faz. O pecado contamina o homem. Mas Cristo dá a esse homem vida, saúde. Segundo, quando Cristo declara essa palavra, eu quero ser purificado, essas palavras demonstram não apenas o poder para declarar e a coisa acontecer. Quero ser purificado, isso é poder, mas também há um desejo de restaurar esse homem. Há um desejo em Cristo. Eu quero, isso é desejo. Eu quero que você seja limpo. Eu me importo com a tua condição. Eu me importo com o teu estado. E então o homem ficou curado imediatamente, diz o final do verso 3. No mesmo instante, aquele homem ficou purificado da lepra. Seu corpo tomado de lepra, como disse o relato de Lucas. Mas quando Jesus abre a boca e declara uma palavra, e então a cura se manifesta. Há poder nas palavras de Jesus. Ele toca, demonstrando compaixão, e declara uma palavra, também declarando o seu poder e o seu desejo de que aquele homem fosse restaurado. Eis o grande poder de Jesus, que cura o incurável, e a sua grande compaixão, que oferece graça ao rejeitado. Aquele homem que andava afastado, aquele homem que era tratado como um pária da sociedade,
aquele homem que as pessoas tinham que passar longe dele, ele não podia ficar perto de ninguém. Pelo estado da sua lepra, pelo que Lucas relata, provavelmente aquele homem também já estava longe da sua família há muito tempo, longe do culto público, porque como leproso ele não poderia participar das celebrações de culto. E agora esse homem é restaurado. Agora esse homem é trazido de volta a uma vida. Com a sua atitude, Jesus demonstrou que ele é Deus e que deseja salvar os pecadores, que não tem prazer nenhum na miséria existencial do homem. Entenda isso. Jesus é um Salvador que não tem prazer na miséria existencial do pecador. Não tem prazer. Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz 1 Timóteo capítulo 2. Por último, vejamos aí o texto, verso 4, há um testemunho requerido, um testemunho público que é requerido por Jesus. Diz assim o texto: então Jesus lhe disse, olha, não contes isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou. Esse é o detalhe do texto que eu quero chamar a sua atenção. Jesus diz assim, ó, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou. Vamos entender o que é isso? Vamos a Levítico, capítulo 14. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras? Levítico, capítulo 14. Levítico 14, nós vamos ler do 1 ao 7. Vocês já encontraram, amém? Diz assim, em seguida, o Senhor disse a Moisés, esta será a lei sobre a purificação do leproso. Ele será levado ao sacerdote, e este sairá do acampamento e o examinará. Se a doença do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que se pegue 2 aves vivas e puras. Preste atenção. Se ele tiver sarado, o sacerdote vai pegar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, carmesim e isopor, para aquele que será purificado. Ordenará também que se sacrifique uma das aves numa vasilha de barro sobre água corrente. Então veja, uma das aves vai ser pega e posta dentro de uma vasilha de quê? De barro e sacrificada. Pegará a ave viva e a madeira de cedro, carmesim e o sopo, o qual molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave sacrificada. Então vamos lá, vamos repetir isso aqui, só por enquanto. Ele pega as 2 aves, se ele tiver avaliado, examinado o homem, e o homem tiver curado, como é o caso desse homem, certo? Ele foi curado e Jesus falou, vai até o sacerdote e apresenta a oferta. Quando ele chegar lá no sacerdote, ele vai ter que dizer, olha, fui curado da lepra. O sacerdote vai ter que sair do arraial, como diz o texto, examinar ele, declarando que ele seja puro, que ele está puro, vai pegar essas 2 aves para apresentar como sacrifício. Uma, ele vai colocar onde? Dentro do vaso de barro. Essa ave que vai dentro do vaso de barro representa a encarnação de Cristo. Cristo vem e se faz homem. Cristo é Deus que habita em forma humana, um vaso de barro. A divindade sendo posta onde? Encarnada. E a divindade encarnada acontece o quê? Ela é sacrificada. E o sangue da ave sacrificada passa sobre a outra ave viva. Certo? Passa sobre a outra ave sacrificada. O sangue da ave sacrificada e passa sobre a outra. Diz o verso 7. E aspergirás 7 vezes, então pega o sangue da ave sacrificada e aspergirás 7 vezes aquele que vai ser purificado da lepra. E então declarará puro. Quando aquele homem é aspergido sangue sobre ele, e ele é declarado puro, o que deveria ser feito? Soltará a ave viva no campo aberto. E essa é uma representação
do Evangelho. Então veja só, se a Bíblia traz a lepra como uma representação do pecado, a cerimônia de purificação da lepra é uma cerimônia que aponta para a obra redentora de Cristo Jesus. Cristo é Deus que se faria em forma humana, a ave dentro do vaso de barro, sacrificada, e o seu sangue purifica o doente, e quando o sacerdote soltasse a ave, declarando ele puro, então representando a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Veja que tudo que Deus colocou na sua palavra apontam para a obra redentora de Cristo Jesus. Aponta para aquilo que Cristo faria por nós. Cristo é aquele que se sacrifica na cruz e leva sobre si as nossas enfermidades. Agora vamos voltar a Mateus e note o que diz o verso 17 do capítulo 8. Mateus 8, 17. Fica comigo, não se distrai não, já estou caminhando para o final. Mas veja só o que diz o verso 17. Para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quando é que Cristo fez isso? Quando ele sacrificou por mim e por você naquela cruz. Ele estava ali levando sobre nós o peso do nosso pecado naquela cruz. O seu sangue é o que nos purifica desse pecado. A sua ressurreição é o que nos dá vida e vida em abundância. Então, todo esse ritual que Jesus pede daquele homem era para testificar do que o que Deus já havia declarado nas palavras de Moisés. O Messias de fato está aqui e ele irá purificar o povo de seus pecados pela sua morte e pela sua ressurreição. Agora, há também um segundo motivo. Por quê? Ao pedir que o sacerdote declarasse ele puro, isso faria com que os líderes religiosos tivessem que afirmar a cura. Então, esses mesmos líderes que estavam combatendo sempre com Jesus, agora iam ter que confirmar que, de fato, um homem leproso foi curado, que o impossível aconteceu, que o incurável recebeu cura. Eles teriam que admitir isso. Então, novamente, eu quero repetir para os irmãos qual é a grande ideia desse texto, qual é a grande ideia dessa sessão, graça aos rejeitados. Cristo é poderoso para curar, mas também é cheio de compaixão para oferecer graça àquele que se encontra rejeitado. E qual é a resposta que aquele homem deu? Aquele homem reconheceu aquela graça recebida e deu testemunho público da sua fé. Diz o texto de Marcos que ele sai dali e começa a contar para todo mundo. Jesus falou para ele não contar, mas ele sai contando para todo mundo. Ele não quer só contar para o sacerdote. Ele quer dar um testemunho público da sua transformação. E, de certa maneira, essa também deve ser a nossa resposta. Eu e você, que fomos alcançados por essa graça em Jesus. A resposta que Cristo também exige de mim e de você é que eu e você viemos a dar testemunho público do que Ele fez na nossa vida. Você precisa contar às pessoas o que Cristo fez por você. Como Ele te livrou da lepra espiritual, do pecado. Como Ele restaurou você de uma sentença de morte. Você era como um defunto caminhando, apenas esperando o dia da execução da sentença. Até que Cristo entrou na sua vida e te deu uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova esperança. E agora você também precisa fazer isso. Como aquele homem fez. Ele saiu dali, foi contando para todo mundo, foi dar o testemunho público do que o Cristo encarnado havia feito por ele. Cristo também espera isso de mim e de você. Ele espera que você diga. Se isso de fato aconteceu com você, Ele espera. Irmãos, veja, a própria narrativa da cura daquele homem, essa história é um retrato do Evangelho. O pecador nada pode fazer por si. Sua alma está podre e fétida. Ele está distante de Deus, distante da família, distante das pessoas. Somente Cristo pode restaurar sua vida. Somente Cristo pode purificar de seus pecados. Somente Cristo pode recuperar sua comunhão com Deus. Somente Cristo pode recuperar sua relação com sua família. Somente Cristo pode recuperar o seu testemunho público diante da sociedade. Somente Cristo tem poder para salvá-lo. Somente Cristo tem compaixão para oferecer graça a um rejeitado pecador como eu e você. Só Jesus.
Só Jesus para aceitar pessoas como eu e você diante dele. Pessoas que nada podem fazer para se salvar. Mas Cristo tem todo o poder para salvar a minha vida e a tua vida no nome de Jesus. Irmão, eu queria terminar esse sermão com um apelo. Com um apelo a você que tem vivido no pecado. Eu não vou pedir para você fazer nenhuma manifestação. Não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você fazer nada que possa, de alguma forma, te constranger diante dessa palavra. Mas eu gostaria que, no nome de Jesus, você aí, Deus, no teu lugar, você fechasse seus olhos e colocasse diante de Deus a sua vida nessa noite. Você se prostrasse diante do Senhor em oração. Não vou pedir para você ficar como aquele homem de joelho. Mas aí, ó, entre você e Deus, no teu coração e na tua mente, você se colocasse diante do Senhor e declarasse diante dele: Senhor. Assim como aquele homem que nada podia fazer por si, aquele homem não podia mudar a sua condição, mas ele foi até o Senhor e com humildade, ele colocou diante do Senhor o seu desejo de ser limpo. Pai, eu também quero ter uma vida limpa diante da tua presença. Pai, eu também quero que o Senhor toque, assim como o Senhor tocou naquele homem leproso. E o Senhor não teve nenhuma objeção, o Senhor não recriminou ele. O Senhor não recriminou ele de que ele tivesse pouca fé, ou recriminou ele do porquê ele tinha contraído aquela doença. O Senhor não declarou nenhuma espécie de julgamento sobre ele, pelo contrário, o Senhor declarou sobre ele compaixão e graça. Que o Senhor também pudesse derramar sobre mim, sobre você, compaixão e graça. Coloque-se diante do Senhor agora em oração. Coloque-se diante do Senhor. Se você compreende o que foi dito, se você compreende essa mensagem, coloque-se diante do Senhor. Deus, tem compaixão de mim, Senhor. Pecador. Eu sou impuro diante de um Deus puro. Como eu poderia me apresentar diante do Senhor sendo eu tão impuro? Impuro de lábios, impuro de mãos, impuro de pés, impuro de coração. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ora ao Senhor, igreja. Ora ao Senhor. Talvez você tenha chegado até aqui hoje, passou o dia inteiro, você ainda nem orou ao Senhor. Mas talvez seja esse o momento mais importante do dia para você orar. Talvez essas sejam as palavras mais importantes para você declarar ao Senhor. Porque Deus, Ele não deseja condenar pecadores. Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Ele não deseja que a sua vida se perca. Deus deseja celebrar a compaixão sobre a tua vida, mas você precisa reconhecer diante dele a sua miséria. Senão você está perdido. Você pode até fingir para as pessoas que é alguém limpo. Você pode até ter se purificado hoje antes de vir para o culto. Você pode ter pego a sua roupa mais limpa, o seu perfume mais caro, e você está tão perfumado, tão cheiroso, mas a sua alma é podre, fétida. E você sabe que vem há meses, talvez anos, em decomposição. Mas talvez hoje seja o dia. Talvez hoje seja o momento do encontro com Jesus de verdade. Talvez hoje você veio não porque você queria, mas porque Ele tinha marcado o encontro, para que você ouvisse essa palavra. E para que Cristo então tocasse em você. Tocasse em você. Tocasse em você de verdade. Não naquele você que você exterioriza para as pessoas. Não aquele eu que você é na coletividade, mas para quem você é de verdade. E Ele então pudesse ministrar cura sobre a sua vida. Pudesse colocar você de volta na comunhão com Deus, de volta na comunhão com a sua família, pudesse restaurar as relações. Talvez esse seja um momento. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, só Tu podes, Senhor. Só Tu podes purificar a nossa vida da imundície do pecado. Nós não podemos, ó Pai, resolver essa questão por nós mesmos. Não temos força em nós. Nossa natureza é totalmente corrompida, depravada, Senhor. Nós falamos o que não deveríamos dizer.
fazemos o que não deveríamos fazer, pensamos o que não deveríamos pensar. Somente o Senhor pode nos purificar através do teu sangue, do sangue precioso de Cristo na cruz, derramado no Calvário. Tu podes, se tu quiseres, tu podes, Senhor. Nós estamos como aquele homem. A nossa dúvida também não está no poder do Senhor. Cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Mas a grande questão a nós é que se o Senhor terá compaixão de pobres pecadores, como nós, Senhor, carentes da tua misericórdia, totalmente carentes da tua graça. E somente o teu toque pode nos restaurar. Somente o toque do Senhor pode purificar nossas vidas. Somente o toque do Senhor pode fazer de um morto sair vida, de um enfermo sair cura, de um pecador ter santidade. Somente o Senhor pode fazer, Pai. Toca, Senhor, nos corações nessa noite, no nome de Jesus. Restaura, Senhor, homens e mulheres caídos no pecado. Restaura, Senhor. Purifica, Senhor, santifica pelo poder que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vou chamar...